Uma pergunta que não quer calar é: quem é o grande responsável pelo estado em que nós estamos agora? Cada um tem uma versão. Há aquele que diga que a culpa é do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, que extrapolou os limites do quais podia atuar, jogou fora a Constituição, jogou fora o devido processo legal, jogou fora a liberdade de expressão. Há quem diga que a responsabilidade é do Congresso, que deveria ter atuado para frear excessos e ter sido mais imponente, mas se dobrou ao sistema. Há também quem diga que a culpa foi do próprio Bolsonaro, que jogou demais dentro das 4 linhas da Constituição. Cada um tem um ponto de vista. Eu queria saber o seu ponto de vista. Quem é o maior culpado de estarmos onde a gente está hoje? Eu quero saber o seu comentário. Eu vou ler o comentário aqui da Elizabeth e depois eu vou dar a minha opinião, humilde e singela opinião para você. A Elizabeth escreveu o seguinte: Dr. Sandro, os congressistas são os culpados do que está acontecendo. Faziam vista grossa para tudo que acontecia. Agora choram o leite derramado. Então, na visão da Elizabeth, os congressistas deveriam ter agido, deveriam ter tido um pulso mais firme, mudado as leis, colocado regras mais firmes e pressionado o judiciário. Na minha humilde opinião, o maior culpado disso tudo é o povo. É, meu irmão, porque todo o poder emana do povo. E o exército por meio de representantes eleitos, mas é o povo. O povo tem que aprender a votar, o povo tem que saber escolher, o povo tem que pressionar. Sabe, às vezes o povo fica esperando uma liderança, uma pessoa que vai mandar o que as pessoas têm que fazer. Eu reclamo do Bolsonaro, falando, olha, o Bolsonaro, quando o Lula foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal, devia ter convocado o povo para fazer manifestações contra essa liberação do Lula, que foi uma liberação totalmente política, nada jurídica. Só que às vezes eu caio na real e penso, peraí, o povo precisa mesmo que alguém mande nele para ele tomar uma atitude? Pois é, às vezes não. Você lembra da manifestação que não é por 20 centavos? Não tinha Bolsonaro lá e gerou o impeachment da Dilma Rousseff. Não estava o Bolsonaro lá. Foi o povo que se levantou. Então não adianta, na minha visão, ficar colocando a culpa no Bolsonaro, no Congresso, no STF, se nós, do povo, assistimos tudo o que está acontecendo e nos damos por satisfeitos quanto gastam mais do que pode, quando fazem o que querem, quando tomam as medidas que bem interessam. Eu acredito que um dia esse gigante ainda vai acordar. Mas vamos lá, antes de entrar na matéria, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante. E vamos entrar de matéria boa. Olha só esse ponto aqui, matéria do Conexão Política. Olha só, e eu fico feliz demais em trazer essa notícia. O Bolsonaro se irrita com a leniência de ministro e apoiará Cristina Grêmio. O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou descontentamento com a postura do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em relação ao apagão em São Paulo, levantando suspeitas de que o incidente possa beneficiar politicamente Guilherme Boulos e favorecer o governo federal. Bolsonaro também apontou a influência de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que está envolvido na administração de Tarcísio de Freitas e, como resposta, decidiu retaliar o partido. A forma de retaliação que o Bolsonaro entendeu é que o candidato a prefeito de Curitiba é o Eduardo Pimentel, que já é vice, né? Vice-prefeito de lá. E agora ele tem como vice um candidato do PL. Aqui o Bolsonaro fez uma ruptura com o PL, que exigia que o Bolsonaro apoiasse o candidato do PSD, do Kassab, que é o Pimentel. Mas o Bolsonaro rasgou o verbo aqui e falou que não, vai apoiar a Cristina Grêmio e que se dane o acordo do partido. Agiu um pouco tarde se comparado a São Paulo, porque em São Paulo todo mundo esperava isso. Mas o Bolsonaro, agindo dessa forma, ele consegue novamente recuperar um pouco mais, né, de uma credibilidade de alguém independente, que todo mundo estava esperando. É até interessante, tá? O Carl Smith, ele tem um posicionamento muito interessante. O Smith, ele fala o seguinte, olha, a política não se pode, né, estar pautada em acordos superficiais.
ela está pautada em questão de identidade e de identificar o inimigo. Quando você tem a defesa de um grupo social, a direita, você tem que identificar quem realmente é seu aliado e ver quem é inimigo. Os acordos superficiais na política não precisam ser respeitados porque os políticos, por si só, não respeitam esse tipo de acordo. Então, para um grupo político sobreviver, ele necessita, com identidade, ele necessita de identidade. Ou seja, quem é realmente de direita? Quem é mais de direita? O Marçal ou o Nunes? Quem é mais de direita? A Cristina Grêmio ou o Pimentel? Aqui, o Flávio Bolsonaro fez o certo. Falou, olha, a gente tem que apoiar a Cristina Grêmio. Ela é mais de direita do que o Pimentel. Ou seja, fez uma ruptura. Mas a grande questão que eu deixo para vocês aqui é só porque ela já era uma aliada de longa data? Porque sempre defendeu as pautas pró-Bolsonaro? Mas e o Marçal, que apoiou o Bolsonaro lá em 2022, gastou dinheiro com campanha? Por que essa ruptura não aconteceu? Por que eu estou falando isso? Porque era algo que o próprio eleitor do Bolsonaro esperava. Vamos ver os comentários dessa matéria do Conexão Política? O Adolir Brasil escreveu o seguinte: Odolir Brasil. Agora sim, Bolsonaro voltou a ser o velho Bolsonaro. Only Nat, escreveu: quem também quer ver o Bolsonaro do Velho Testamento, ou seja, o velho Bolsonaro de volta? O Marcos: parabéns, presidente. Não poderia ter feito escolha melhor para frente, Cristina. Aí sim, Bolsonaro. Botei fé. É melhor isso do que ficar preso a acordo político. Não gosta, sai fora mesmo e apoia quem quiser. Ufa, reagiu, Ou seja, Bolsonaro tem que ouvir o seu eleitorado. O Bolsonaro tem que ouvir o público de direita. O fascista se queimando cada vez mais. E o Bolsonaro aqui agiu certo. E aí, a gente tem que reconhecer. Esperamos que ele literalmente volte a agir assim em todos os casos, Outro ponto, matéria da Globo News. O Bolsonaro vai ter problemas. Lembra que o Marçal falou que o Malafaia estava agora atacando o Bolsonaro porque sabia que a PGR ia partir para cima do Bolsonaro e depois a PGR desmentiu? Mas tudo indica, e até tem uma matéria do próprio Metrópolis, dizendo que o Bolsonaro sim vai ser indiciado depois das eleições. A Polícia Federal, novas mensagens reforçam a participação de Bolsonaro em trama de golpe. Essa trama de golpe que não convenceu ninguém. Vamos ser sinceros aqui. A Polícia Federal prevê concluir no início de novembro a investigação sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados em uma tentativa de golpe de Estado, que culminou com os ataques de 8 de janeiro de 2023. O relatório final da PF, que provavelmente será entregue no início de novembro ao Supremo Tribunal Federal, deve apresentar novas mensagens encontradas em aparelhos eletrônicos de investigados. Na avaliação de policiais, esse material confirma e reforça o envolvimento do ex-presidente na elaboração de uma minuta golpista discutida em reuniões realizadas no Palácio da Alvorada. Escuta o que eu vou te falar. O Brasil é uma república de bananas. A Polícia Federal, infelizmente, nessa linha de investigação, me assusta. Vamos lá. Você é um golpista. Você é um presidente da República que pretende dar um golpe de Estado. Você tem um exército ao seu lado, você vai colocar tanques na rua e partir para cima disso. Ok? Ok. Vem cá. Para quê? Se você pretende realmente tomar uma medida assim, para que você vai tentar entrar dentro das regras da Constituição? Elaborar uma minuta, no meu entendimento, é fazer uma análise jurídica de forma que essa análise, baseada nas regras da Constituição, vão estabelecer, de acordo com argumentos jurídicos, se é possível ou não, a permanência no poder. Não tem tanque, não tem nada disso. Então vem cá, um cara que quer dar um golpe, faz uma minuta para dar o golpe, e isso aqui é a justificativa? É sério? Contrata assessoria da presidência e pede para que a assessoria faça análise de minutas? É sério? Então, assim, mas Bolsonaro participou dessa minuta. Cara, quer dar golpe, simplesmente vai e faz. A gente acompanhou já, dentro da geopolítica,
vários casos em que golpes foram dados. Ninguém fica inventando moda de que eu vou tentar, eu vou ver se eu faço uma minuta para ver se eu justifico. Cara, não é assim que funciona. Quem dá golpe, como o Maduro, vai e faz, e põe tanque nas ruas. E aí, o judiciário já está do lado dele, e o golpe é feito, e ignora o povo, e pronto. Pois é. Mas que o Bolsonaro vai ter problemas, vai. Outro ponto interessante que a gente precisa discutir é que o Pacheco, vai estar fora do Senado. Meu irmão, o Pacheco vai cair do Senado. Ano que vem, eles vão fazer de tudo, vão mover mundos e fundos para colocar o candidato deles e vão colocar. O próprio PL já está apoiando o candidato do Lula, o Alcolumbre. A coisa não vai ficar bonita. Mas adivinha o futuro do Pacheco? Pois é, você pode até não acreditar, mas o Rodrigo Pacheco vai virar ministro. Mas não é ministro do STF, não. É ministro do Lula mesmo. Escuta só essa atrocidade aqui que a CNN trouxe pra gente. Brasília com as sucessões nas duas casas legislativas. E por conta disso, a indicação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para um ministério tem sido discutida a todo vapor no Palácio do Planalto. Apuração minha com a Renata Varandas, que também vai falar sobre esse assunto no 360. Sob reserva, aliados do presidente Lula entendem que o senador só não ocupará uma cadeira na esplanada dos ministérios se ele não quiser. Publicamente, Pacheco ainda nega que tenha sido procurado para discutir uma oferta. Nomes próximos ao presidente do Senado, no entanto, garantem que o senador mineiro está em fase de avaliação de cenários. No entorno de Lula, líderes governistas consideram que Pacheco tem perfil para assumir ministérios estratégicos ao governo, a exemplo dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, que atualmente é ocupado pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, e da Defesa, ocupado por José Múcio Monteiro desde o início do governo. Em Brasília com... Agora as coisas se encaixaram, agora tudo faz sentido. Pois é. Se você não entendia o porquê de tanta leniência do Pacheco, o porquê de tanto segurar as pautas, agradar o Lula, hoje faz sentido. Calma, Pacheco, a gente vai colocar o cara que você quer, o Alcolumbre, você vai ter o poder de um ministério e depois a gente vai te apoiar para o governo do estado. E aí... ai dos mineiros se não souberem escolher, né? Já viram como é que o jogo funciona. Outro ponto que a gente precisa falar. Vamos falar da Globo? A Globo tá pistolinha da vida. Dá uma olhada nessa matéria do antagonista. Criança Esperança bate a menor audiência da história da TV Globo. Ora. A análise do desempenho da audiência do Criança Esperança em 2024 teve uma redução significativa em comparação em 2023. A reação do público e perspectivas futuras do evento, beneficente, né? O evento anual, todo ano tem, né? A Criança Esperança, reconhecida por sua contribuição às causas sociais no Brasil, teve uma audiência notavelmente baixa em 2024. Dados da Kantar Ibope, né? O Ibope, revelaram que a audiência na Grande São Paulo atingiu 11,1 pontos, uma redução expressiva de 41%, em comparação aos 18,7 pontos registrados no ano anterior. Este é o resultado, é o menor desde o início do projeto, há 39 anos. A única coisa que sustenta a Rede Globo viva hoje chama-se governo federal e o dinheiro público. Nada mais do que isso. Se você não consegue entender o porquê a militância de redação defende tanto o governo Lula, é porque você não entendeu e ninguém quer assistir essa porcaria mais. O fato é que eles não têm povo, não têm público, ninguém quer, nem a direita e nem a esquerda. Nem a esquerda é tão fã da Globo assim. Somente a militância do governo, né, que libera o dinheiro ali. Outra matéria sobre a Globo, Terra Brasil Notícias. Pela primeira vez na história, Globo fica 3 dias seguidos abaixo de 10 pontos de audiência e deixa a sua risada. Cara, é impressionante como que essa galera que tem tanto dinheiro público tem menos audiência que canais do YouTube. É simples assim. Assusta, não assusta? Fala a verdade. Porque é tanto dinheiro público que rola e os caras não têm povo. O povo não quer assistir. Há quanto tempo você não assiste a Globo? Coloca no comentário que eu quero saber. Olha só, eu deixei de assistir TV, qualquer coisa nesse sentido,
em 2009. Desde 2007, na minha casa não tem TV, tá? Tem TV para assistir Netflix, as minhas meninas gostam, mas Rede Globo, esses canais de TV, desde 2007 eu já não tenho acesso a isso mais. E você? Coloca no comentário que eu quero saber. Outro ponto, matéria do Conexão Política. O Fernando Haddad expressa preocupação com o crescimento do conservadorismo no Brasil. Eu me manifesto com preocupação com o crescimento das taxas no Brasil. Isso sim. Pois é, o ministro está preocupadinho. Por quê? Porque o povo está largando de ser besta. Vou deixar de ser besta. Eu vou me tocar. É isso que está acontecendo. O povo está largando de ser otário e está começando a entender que a esquerda não está com nada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou nesta segunda-feira sua preocupação com o resultado das eleições municipais e o crescimento do conservadorismo no Brasil. Durante um evento promovido pelo Itaú BBA, Haddad afirmou que discursos anticientíficos e antidemocráticos têm ganhado cada vez mais espaço no cenário público. Onde está a inteligência desses seres? Como que, se o discurso é do povo, isso pode ser antidemocrático? Se a maioria da população está com um discurso conservador, como que isso é antidemocrático? Tem que ser muito burro ou muito negacionista para falar diferente. Pelo amor de Deus, não está respeitando o povo, não está ouvindo o povo. Ai, o povo pensa diferente de mim, isso é antidemocrático. É sério? Tá de brincadeira? Então, assim, cara, eles sambam, né, na cara nossa sobre a democracia, tirando onda sobre a democracia, e nós ficamos com essa cara de tacho aqui? Pelo amor de Deus. Ah, para. Então, relembro o que eu disse para vocês desde o início. O grande otário do sistema, que faz o sistema se manter, é o próprio povo, né? E tem gente que ainda acredita, né, nessa política nefasta da esquerda. E por falar nisso, por falar em esquerda, vamos falar de eleição de São Paulo um pouquinho. Eu sei que aqui o jornalista fez de sacanagem. Eu tenho certeza que o jornalista fez de sacanagem. Guilherme Amado, o terreno de Marçal em que Boulos buscará crescer entre os mais pobres. Ou seja, o Boulos que invadiu o terreno do Marçal? É isto que eu entendi? É isto? Sacanagem, né? O Boulos que invadiu o terreno do Marçal. Qual o terreno? O terreno do discurso. É esse. As pesquisas de intenção de voto têm mostrado uma disputa parelha entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, pelos votos do eleitor mais pobre, de São Paulo. As pesquisas de intenções de voto, né, foram feitas pelo Datafolha. Vocês devem ter percebido que ficou escuro, né? Tô nem aí, acabou a energia aqui. Fazer o quê? Vou gravar no escuro, só com a tela do computador, e vou subir pelo celular. Vou largar de ser besta, eu vou fazer isso, tá bom? Então, a grande questão é que eu tô sem energia agora, mas eu vou continuar aqui, tá? Tô usando a bateria do computador para terminar de gravar. Mas é o seguinte, no mais recente Datafolha, Nunes marcou 32% entre esse eleitorado e Boulos 28%. Aliados do PSOLista atribuem a briga dura por esse nicho, historicamente ligado ao PT, ao poder da máquina da prefeitura e ao que entendem como desconhecimento dos fatos de que Boulos é o candidato de Lula e Nunes o de Bolsonaro. Então, na visão do Boulos, né, ele vai tentar mostrar para o povo mais pobre que o Boulos é o candidato Lula, ou seja, o salvador dos pobres, o salvador das pessoas mais necessitadas. Cara, esse discurso não convence. Não convence mesmo, tá? Então, mesmo o mais pobre está largando de ser otário. As redes sociais estão chegando até eles estão começando a perceber o que está acontecendo e ele está largando de ser otário. Essa é a realidade dos fatos. Bom, pessoal, obrigado por ter acompanhado aqui mais um editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Desculpa aí, eu fiquei sem energia. Vou tentar subir esse vídeo para vocês. Acredito que vai dar certo, tá bom? Agradeço a todos vocês e até o próximo editorial. Abraço!